mais sombrio. Stephen King. Narração: Dani Bernardo. 2. Nos velhos tempos, quando Butch e eu cuidávamos do lixão da cidade, tínhamos a terça da coleta. Foi ideia do Butch. Nós também tínhamos o sábado dos ratos, mas essa é outra história. Se vão coletar, disse Butch, a gente devia separar um dia para isso, para ficar de olho no pessoal e ter certeza de que um bêbado ou viciado não vai cortar uma perna e pegar gangrena. Um alcoólatra das antigas que aparecia na maioria das terças era Rennie Lacasse. Ele era o que o pessoal do Maine chama de matraca. Devia falar até dormindo. Toda vez que falava do passado, começava dizendo: aquela imagem nunca saiu da minha memória. É como me sinto sobre a viagem de caça em 1978 que mudou a nossa vida. Aquelas imagens nunca saíram da minha memória. Fomos no dia 11 de novembro daquele ano, um sábado, e o plano era voltar no dia 17 ou 18. Talvez antes, se um de nós ou os dois pegasse um cervo. Se acontecesse, teríamos tempo suficiente para que fosse preparado no açougue Ordways, em Gate Falls. Todo mundo gosta de comer carne de veado no dia de ação de graças, principalmente Mark, que chegaria da faculdade no dia 21. Butch e eu nos juntamos para comprar um Jeep Willys que havia sido do exército no começo dos anos 1950. Em 1978, ele já era uma senhora idosa, mas ainda perfeita para carregar nossos equipamentos e alimentos e sacolejar pelo bosque. Sheila me dizia todo ano que Nelly Bell ia soltar uma biela ou que o câmbio ia quebrar no meio do 30 milhas, mas nunca aconteceu. Dirigimos aquele Willys até Butch ir para o oeste. Só que não caçamos muito depois de 1978. Até evitávamos o assunto. Mas pensávamos naquilo, claro. Era difícil não pensar. Àquelas alturas, eu já havia vendido o meu primeiro livro. E Butch ganhava dinheiro com quadrinhos e HQs. Não chegava nem perto do dinheiro que ele passou a ganhar depois, mas era uma boa quantia, como Rennie Lacasse poderia ter dito. Dei um beijo na Sheila, Butch deu um abraço nela e nós partimos. A estrada Chapel nos levou até a estrada Cemetery. Depois a 3 estradas menores, cada uma com mais mato do que a outra. Já estávamos no meio do 30 milhas e logo ouviríamos o riacho Gilase. Em alguns anos era só um chiado, mas naquele verão e naquele outono havia caído baldes de chuva e o velho Gilase estava rugindo. Espero que a ponte ainda esteja lá, disse Butch. Estava, mas meio virada para este bordo. Havia uma placa amarela pregada em um pilar com uma palavra nela: instável. Quando chegou o derretimento de neve da primavera no ano seguinte, a ponte foi completamente levada. Depois disso, seria necessário percorrer 32 quilômetros correnteza abaixo para atravessar o Gilase. Quase em Bethel. A placa não era necessária. Havia anos que não ousávamos dirigir por aquela ponte. E naquele dia nem a gente sabia se ousaria atravessar a pé. Bom, eu que não vou dirigir 32 quilômetros pela rodovia 119 e mais 32 de volta, disse Butch. Você seria parado por um policial se tentasse. Falei e bati na lateral do Willys. Nelly Bell não tem adesivo de vistoria desde 1964. Ele pegou a mochila e o saco de dormir e andou até o começo da ponte de madeira velha e bamba. Lá ele parou e olhou para trás. Você vem? Acho que vou esperar para ver se você chega do outro lado, falei. Se a ponte cair, eu tiro você da água. E se a correnteza te levar antes disso, posso dar tchauzinho. Na verdade, eu não queria nós dois em cima dela ao mesmo tempo. Isso seria desafiar o destino. Butch começou a atravessar. Ouvi o estalo oco dos saltos das botas dele acima do som do riacho. Quando chegou do outro lado, ele largou o equipamento no chão, abaixou a calça e mostrou a bunda para mim. Ao atravessar a ponte, sentia tremendo como se estivesse viva e sofrendo. Voltamos, um de cada vez,
e pegamos as caixas de comida. Estavam cheias de coisas que os homens comem no bosque. Ensopado de intimor, sopa enlatada, sardinha, ovo, bacon, copinhos de pudim, café, muito pão de forma, 2 fardos de 6 cervejas cada e a nossa garrafa anual de Jack Daniels. Também 2 bistecas. Comíamos muito naquela época, ainda que nada muito saudável. Na última viagem, havíamos levado os rifles e o kit de primeiros socorros. Era grande. Nós 2 éramos dos bombeiros voluntários de Harlow, e o curso de treinamento em primeiros socorros era obrigatório. Sheila insistia para que levássemos o kit dos bombeiros com a gente, porque acidentes podem acontecer no bosque. Às vezes, uns bem ruins. Quando cobrimos Nellie Bell com uma lona para que ela não ficasse cheia de chuva, Butch disse: "É agora que um de nós vai cair na água. Vai vendo." Não caímos, mas aquela última viagem tivemos que fazer juntos, cada um segurando uma alça do kit de primeiros socorros, que pesava 15 quilos e era do tamanho de um baú. Pensamos em deixar no jipe, mas acabamos levando. Do outro lado da ponte havia uma pequena clareira. Teria sido um bom lugar para pescar. Só que o Jalisse passava por México e Rumford antes de chegar a nós. E qualquer peixe que pegássemos seria tóxico devido aos dejetos das indústrias têxteis. Depois da clareira, havia um caminho de uns 400 metros, cheio de mato, até o nosso chalé. Era arrumadinho na época, com 2 quartos, um fogão a lenha na metade da sala principal, que era a cozinha, e um banheiro de compostagem nos fundos. Não havia eletricidade, claro, mas havia uma bomba manual para a água. Tudo o que 2 caçadores robustos poderiam querer. Quando conseguimos levar tudo para o chalé, estava quase escuro. Fiz comida. Butch sempre se dispunha a fazer uma parte, mas aquele homem era capaz de queimar até água, Sheila dizia, e Butch acendeu a lareira. Eu me acomodei com um livro. Não tem nada como a Agatha Christie quando se está no bosque, e Butch estava com um bloco de desenho Strathmore, que enchia de esboços, caricaturas e cenas de floresta. A Nikon dele estava na mesa ao seu lado. Nossos rifles estavam apoiados no canto, descarregados. Conversamos um pouco, como sempre fazíamos lá. Um tanto sobre o passado e um tanto sobre as nossas esperanças para o futuro. Essas esperanças já estavam morrendo. Nós estávamos no começo da meia-idade. Mas elas sempre pareciam um pouco mais realistas, um pouco mais alcançáveis lá no bosque, onde era sempre tão tranquilo e a vida parecia menos agitada. Não é bem isso. Menos aglomerada. Não havia telefones tocando nem incêndios, tanto os literais quanto os metafóricos, para apagar. Acho que nunca fomos ao bosque para caçar. Não de verdade. Embora, se um cervo surgisse na nossa frente, quem éramos nós para dizer não? Acho que íamos para lá para sermos as nossas melhores versões. Bem, nossas versões honestas, talvez. Eu sempre tentava ser a melhor versão de mim com Sheila. Lembro que fui para a cama naquela noite. Puxei a coberta até o queixo e ouvi o vento suspirar entre as árvores. Lembro que pensei que o desaparecer das esperanças e ambições era quase totalmente indolor. Isso era bom, mas também era meio horrível. Eu queria ser escritor, mas começava a achar que ser bom nisso não era para mim. Se fosse, o mundo continuaria a girar. Você relaxava a mão, abria os dedos e algo saía voando. Eu me lembro de ter pensado: acho que não tem problema. Pela janela, em meio aos galhos que oscilavam, dava para ver algumas estrelas. Aquela imagem nunca saiu da minha memória. No dia 12, colocamos nossos coletes laranja e chapéus laranja e fomos para o bosque. Nos separamos pela manhã e nos encontramos para almoçar e comparar informações. O que tínhamos visto e o que não tínhamos. Naquele primeiro dia nos encontramos no chalé e eu fiz um panelão de macarrão com queijo e 200 gramas de bacon. Chamava isso de goulash húngaro, mas qualquer húngaro de respeito teria dado uma conferida e coberto os olhos. Naquela tarde, caçamos juntos.
No dia seguinte, fizemos um piquenique na clareira no almoço, olhando para a margem oposta do riacho, que estava mais como um rio naquele dia para Nellie Bell. Butch fez uns sanduíches, o que dava para confiar que ele conseguiria fazer. Havia água doce do poço para beber e tortinhas de frutas roxas para depois. Mirtilo para mim, maçã para Butch. Você viu algum cervo? Perguntou Butch, lambendo a cobertura dos dedos. Bom, aquelas tortinhas de frutas não têm bem uma cobertura, mas tem uma calda bem gostosa em cima. Nem hoje nem ontem. Mas você sabe o que os mais velhos dizem. Os cervos sabem quando novembro chega e se escondem. Acho até que isso pode ser verdade, disse Butch. Eles têm uma tendência a desaparecer depois do Halloween. Mas e tiros? Ouviu algum? Pensei. Uns 2 ontem, nenhum hoje. Vai me dizer que nós somos os únicos caçadores no 30 milhas? Deus do céu, não! O bosque entre aqui e o lago Darkscore deve ter a melhor caça do condado. Você sabe disso. Vi uns 2 caras hoje de manhã logo depois que saí. Mas eles não me viram. Acho que um deles talvez fosse aquele esquisito do Fred Skillings, o que gosta de dizer que é carpinteiro. Ele assentiu. Eu estava naquela crista arredondada e vi 3 homens do outro lado, vestidos como modelos da LL Beans e carregando rifles com mira telescópica. Deviam ser de fora. E para cada um que nós vemos, deve ter mais uns 5 ou 10. Deve acontecer um bang-bang danado em breve. Por que nem todos os cervos decidiram dificultar as coisas e subir para o Canadá, né? Parece improvável, falei. Os cervos estão por aí, Butch. Então por que a gente não viu? Escuta. O que eu devo escutar? Só cala a boca um minuto e você vai ouvir. Quer dizer, não vai. Calei a boca. Ouvi os Gilazzi rugir, sem dúvida desgastando a sustentação da ponte enquanto estávamos sentados na grama mastigando o finzinho das tortinhas de frutas. Ouvi o ruído distante de um avião, provavelmente a caminho do aeroporto de Portland. Fora isso, nada. Olhei para Butch. Ele estava me olhando sem sorrir, solene. Não tem pássaros, falei. Não. E o bosque deveria estar cheio deles. Nessa hora, um corvo soltou um único grasnido alto. Aí está, falei, e até senti um alívio real. Um corvo, disse ele. Grande coisa. Cadê os tordos? Voaram para o sul? Ainda não, não todos. A gente deveria estar ouvindo trepadeiras e cardeais, talvez um pintacilgo e um monte de chapins. Mas não tem nem uma porra de um pica-pau. Costumo ignorar a trilha sonora do bosque. A gente se acostuma com ela. Mas agora que ele tinha falado, onde estavam os pássaros? E outra coisa. Os esquilos, falei. Deveriam estar correndo para todo lado, se preparando para o inverno. Acho que vi uns 2. Parei de falar porque não tinha certeza nem disso. São alienígenas, disse Butch em voz baixa, fingindo medo. Podem estar vindo na nossa direção pelo bosque agorinha, com as armas desintegradoras. Você viu aquele artigo no Cal, falei, sobre o disco voador. Não era um disco, era um charuto, disse Butch. Um charuto voador. O tiparilo que veio do planeta X, com desejo por mulheres terráqueas. Olhamos um para o outro e rimos. Tive uma ideia de história naquela tarde, que bem depois virou um livro chamado A Geração Terrível, e fiz anotações em um dos meus cadernos à noite. Tentava pensar em um bom nome para o jovem vilão no coração da história, quando a porta do chalé se abriu de repente e Butch entrou correndo. Vem cá, Lair. Você tem que ver isso. Ele pegou a câmera. Vê o quê? Vem logo. Encarei os olhos arregalados dele. Deixei o caderno de lado e o segui pela porta. Enquanto andávamos pelos 400 metros até a clareira e o riacho, ele me disse que havia ido ver se a inclinação da ponte aumentara. Teríamos ouvido se tivesse desabado de vez. Mas aí ele notou o que havia no céu e esqueceu completamente da ponte. Olha, disse ele quando chegamos à clareira, e apontou para cima. Tinha começado a chover,
Apenas um chuvisco leve. Estava umbreu e não daria para enxergar as nuvens baixas, mas consegui porque estavam iluminadas por círculos de luzes intensas que se moviam devagar. 5, 7, 9. Eram de diferentes tamanhos. O menor devia ter uns 10 metros de largura. O maior podia ter 30. Não estavam se refletindo nas nuvens, como um holofote ou uma lanterna poderosa. Estavam nas nuvens. O que é isso? Perguntei, quase sussurrando. Não sei, mas tenho certeza absoluta de que não é charuto. Nem corujas brancas. Falei e começamos a rir. Não como se ri quando algo é engraçado, mas como se ri quando se está embabascado de espanto. Butch tirou fotos. Isso foi anos antes que a tecnologia de chips permitisse gratificação imediata. Mas eu as vi depois que ele as revelou no seu quartinho escuro. Foram decepcionantes. Apenas uns círculos grandes de luz acima das copas irregulares das árvores. Vi fotos de OVNIs depois, ou WAPs, se você preferir, e quase sempre são decepcionantes. Fotos borradas que poderiam ser qualquer coisa, inclusive fotografias adulteradas por trapaceiros. Era preciso estar lá para entender como foi maravilhoso e estranho. Luzes enormes e sem som que se moviam pelas nuvens, parecendo quase valsar. O que lembro com mais clareza, fora a sensação de assombro, foi como a minha mente ficou dividida pelos 5 ou 10 minutos que isso levou. Queria ver o que estava gerando aquelas luzes, mas também não queria. Estava com medo, entenda, de estarmos perto de artefatos. Talvez até seres inteligentes, de outro mundo. Isso me agitava, mas também me apavorava. Ao pensar naquele primeiro contato, com certeza foi isso. Acho que nossas únicas opções eram rir ou gritar. Se eu estivesse sozinho, tenho quase certeza de que teria gritado. E corrido. Provavelmente para me esconder embaixo da cama como uma criança e negar que havia visto alguma coisa. Como estávamos juntos e éramos homens adultos, nós rimos. Digo 5 ou 10 minutos, mas podem ter sido 15, não sei. Foi o suficiente para o chuvisco virar chuva de verdade. 2 dos círculos luminosos ficaram menores e desapareceram. Depois, mais 2 ou 3. O maior ficou mais tempo, mas também começou a sumir. Não se moveu de um lado para o outro. Só encolheu para o tamanho de um prato, depois uma moeda de 50 centavos, uma moeda de 1 centavo, um pontinho brilhante e sumiu. Como se tivesse disparado para cima. Ficamos parados na chuva, esperando que mais alguma coisa acontecesse. Não aconteceu nada. Depois de um tempo, Butch pôs a mão no meu ombro. Soltei um gritinho. Desculpa, desculpa, murmurou ele. Vamos entrar. O show de luzes acabou e estamos ficando encharcados. Foi o que fizemos. Eu nem tinha colocado um casaco. Então reacendi o fogo, que estava só no carvão, e tirei a camisa molhada. Estava esfregando os braços e tremendo. A gente pode contar para as pessoas o que viu, mas ninguém vai acreditar, disse Butch. Ou vão dar de ombros e dizer que foi algum fenômeno maluco do tempo. Pode ser que tenha sido. Ou, qual é a distância para o aeroporto de Castle Rock? Ele deu de ombros. Deve ficar a uns 40, 50 quilômetros a leste daqui. As luzes da pista de pouso, talvez com as nuvens, a umidade, poderia, sabe, um efeito prismático. Ele estava sentado no sofá, a câmera no colo, me olhando. Sorria, mas só um pouco, sem dizer nada. Não precisou. Isso é baboseira, né? Falei. É, não sei o que era, mas não eram luzes do aeroporto e não eram a porra de um balão meteorológico. Eram 8 ou 10 daqueles troços, talvez 12, e eram grandes. Tem outros caçadores no bosque. Eu vi Fred Skillings, e você viu 3 caras que deviam ser de fora. Eles podem ter visto. Talvez, mas duvido. Eu por acaso estava no lugar certo, a clareira na beira do riacho, na hora certa. De qualquer modo, acabou. Vou dormir. Choveu durante todo o dia seguinte, dia 14.
Nenhum de nós dois queria sair e ficar encharcado à procura de cervos que provavelmente não encontraríamos. Li e trabalhei um pouco na ideia da minha história. Fiquei tentando pensar no bom nome para o garoto malvado, mas não tive sorte. Talvez porque não tivesse uma noção clara de por que o garoto malvado era malvado. Butch passou a maior parte da manhã com o bloco. Fez 3 desenhos das luzes nas nuvens e desistiu, revoltado. Espero que as fotos fiquem boas, porque isto aqui é um horror, disse ele. Olhei para os desenhos e falei que estavam bons, mas não estavam. Não estavam um horror, mas não cobriam a estranheza do que tínhamos visto, a enormidade. Olhei para todos os nomes riscados do meu suposto vilão. Trigg Adams. Não. Vicky Allenby. Não. Jack Claggart. Na cara demais. Carter Cantwell. Ah, porcaria. A história que eu tinha em mente parecia amorfa. Eu tinha uma ideia, mas nada específico. Nada em que me segurar. Lembrava-me do que tínhamos visto na noite anterior. Havia algo ali, mas era impossível identificar porque estava nas nuvens. O que você está fazendo? Perguntou Butch. Me fodendo. Acho que vou dar uma dormidinha. E o almoço? Não quero. Ele pensou nisso e olhou pela janela para a chuva forte. Nada é mais frio do que a chuva fria de novembro. Passou pela minha cabeça que alguém deveria escrever uma música sobre isso. E alguém acabou escrevendo o mesmo. Uma dormidinha parece a coisa certa, disse Butch. Ele botou o bloco de lado e se levantou. Vou te dizer uma coisa, Ler. Eu vou desenhar a vida toda, mas nunca vou ser artista. A chuva parou lá pelas 4 da tarde. Às 6, as nuvens haviam sumido e dava para ver as estrelas e uma fatia da lua. A unha de Deus, os antigos diziam. Comemos a bisteca no jantar, com um monte de pão para pegar o molho e fomos para a clareira. Não falamos sobre isso, só fomos. Ficamos lá por meia hora mais ou menos, inclinando o pescoço. Não havia luzes, nem pires, nem charutos voadores. Voltamos para dentro. Butch encontrou um baralho no armário e jogamos cribbage até quase 10 da noite. Dá para ouvir o Gilase até daqui, falei quando terminamos a última rodada. Percebi. A chuva não ajudou a ponte em nada. Por que tem uma porra de ponte ali, aliás? Você já se perguntou isso? Acho que alguém teve alguma ideia de exploração nos anos 1960. Ou foram os madeireiros. Devem ter desmatado aqui antes da Primeira Guerra Mundial. O que você acharia de caçar mais um dia e ir embora? Achei que ele estava pensando em mais do que ir para casa, provavelmente de mãos vazias. Ver aquelas luzes nas nuvens havia provocado algo nele. Poderia ter causado algo em nós dois. Não vou chamar de um momento de aceitar Jesus nem nada. Mas às vezes você vê uma coisa, luzes no céu ou uma certa sombra a uma certa hora do dia, como ela atravessa seu caminho. Você encara como um sinal e decide seguir em frente. Diz a si mesmo que quando era criança falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas uma hora chega o momento de deixar de lado as coisas infantis. Ou poderia não ter sido nada. Ler? Claro, mas um dia e a gente volta. Tenho que limpar as calhas antes que a neve caia. Eu fico adiando toda hora. O dia seguinte foi frio, limpo e perfeito para a caça. Mas nenhum de nós viu um único movimento de uma única cauda branca. Não houve nenhum canto de pássaros, apenas o grasnar ocasional de corvos. Fiquei de olho nos animais, mas não vi nenhum. Nada de esquilos. E o bosque deveria estar cheio da movimentação deles. Ouvi alguns tiros, mas foram distantes, perto do lago, e caçadores atirando não significava que o alvo eram cervos. Às vezes, os caras só ficam entediados e querem soltar uns disparos. Ainda mais se tiverem decidido que não tem caça para espantar. Nos encontramos no chalé para almoçar e sair juntos. Não esperávamos mais ver cervos, e não vimos. Mas o dia estava lindo para um passeio ao ar livre. Andamos junto ao riacho por 1,5 quilômetros.
Sentamos em um tronco caído e abrimos latas de Bud. Não é normal, disse Butch, e não estou gostando nada disso. Eu diria para irmos embora hoje à tarde, mas quando terminarmos de carregar o carro vai ter escurecido. E eu não confio nos faróis da Nelly Bell nessas estradas do bosque. Uma brisa repentina soprou, sacudindo as folhas das árvores. Eu me assustei com o som e olhei para trás. Butch fez o mesmo. Olhamos um para o outro e rimos. Assustado, é? Perguntei. Só um pouco. Lembra quando a gente entrou na casa do velho espia em um desafio? Foi em 1946, mais ou menos, não foi? Eu lembrava. O velho espia voltou de Okinawa sem um olho e estourou a própria cabeça na sala com um rifle. Foi o assunto da cidade. Diziam que a casa era assombrada. Falei. A gente tinha... quantos anos? 13? Acho que era. A gente entrou e pegou umas coisas para mostrar aos nossos amigos que tínhamos entrado. Eu peguei um quadro. Uma paisagem antiga que tirei da parede. O que você pegou? Uma porra de almofada de sofá, disse ele e riu. Quanta idiotice. Pensei na casa do Spear porque o que senti na época é o que estou sentindo agora. Sem cervos, sem pássaros, sem esquilos. Aquela casa talvez não fosse assombrada, mas este bosque... Ele deu de ombros e bebeu um pouco de cerveja. A gente pode ir embora hoje. Acho que os faróis vão funcionar direitinho. Não, amanhã. A gente arruma tudo hoje. Dorme cedo e vai embora assim que clarear. Se estiver tudo bem para você, tudo bem para mim. As coisas teriam sido bem diferentes para nós se tivéssemos confiado nos faróis da Nelly Bell. Às vezes, acho que confiamos. Às vezes, acho que tem um Laird Fantasma e o Butch Fantasma que levaram vidas fantasma. O Butch Fantasma nunca foi para Seattle. O Laird Fantasma nunca escreveu nenhum livro, muito menos 12. Esses fantasmas foram homens decentes que tiveram vidas comuns em Harlow. Cuidaram do lixão, eram donos de uma companhia de transporte, faziam as coisas da cidade do jeito que deveriam ser feitas, o que significa que o orçamento bate na reunião da prefeitura em março, e tem menos reclamação dos reacionários que ficaram felizes de trazer de volta os abrigos de pobres. O Butch Fantasma se casou com uma garota que conheceu em um bar de rock de Lewiston e teve uma ninhada de criancinhas fantasmas. Agora eu digo a mim mesmo que foi bom que nada disso tenha acontecido. Butch dizia a mesma coisa para si. Sei porque a gente falava disso quando conversava no telefone, ou depois pelo Skype ou FaceTime. Foi tudo bom. Claro que foi. Ficamos famosos. Ficamos ricos. Nossos sonhos viraram realidade. Não tem nada de errado com isso. E se eu já tive alguma dúvida sobre o rumo da minha vida? Não é algo que todo mundo tem? Você não tem? Naquela noite, Butch jogou os restos de comida em uma panela e chamou o resultado de ensopado. Comemos com pão de forma e tomamos água do poço, que foi a melhor parte da refeição. Eu nunca mais vou deixar você cozinhar, falei para Butch enquanto lavávamos a pouca louça. Depois desse horror, eu vou te cobrar isso, disse ele. Arrumamos o que tínhamos levado e deixamos do lado da porta. Butch deu um chute de lado com o tênis no kit de primeiros socorros. Por que a gente sempre traz esse troço? Porque a Sheila insiste. Tem certeza de que um de nós vai cair em um buraco e quebrar uma perna ou levar um tiro. Provavelmente de um estrangeiro com rifle de mira telescópica. Baboseira. Acho que ela só é supersticiosa. Acredita que a única vez que a gente não trouxer pra cá é quando vamos precisar. Quer ir dar outra olhada? Não precisei perguntar o que ele queria dizer. Por mim, tudo bem. Fomos até a clareira olhar para o céu. Não havia luzes lá em cima, mas tinha algo na ponte. Ou melhor, alguém. Uma mulher, caída de bruços nas tábuas. Que porra é essa? Disse Butch e saiu correndo para a ponte. Fui atrás. Não gostei da ideia de nós três sobre a ponte ao mesmo tempo, e tão perto uns dos outros, mas não íamos deixá-la deitada lá inconsciente, talvez até morta. Ela tinha cabelo preto comprido. Havia uma brisa na noite e reparei, quando o vento soprou,
que o cabelo dela voou em blocos, como se as mechas estivessem coladas. Não havia fios soltos voando em volta, só aquele amontoado. Segura os pés, disse Butch. A gente tem que tirar ela daqui antes que a porra da ponte caia na porra do riacho. Ele tinha razão. Dava para ouvir os pilares de sustentação gemendo e os gilases trovejando, com força total graças à chuva forte. Peguei os pés dela. A mulher estava de botas e com uma calça de veludo. E também havia algo de esquisito em ambos. Mas estava escuro e eu estava com medo. E naquele momento, só queria que houvesse terra firme debaixo dos meus pés. Butch a ergueu pelos ombros e deu um grito de repulsa. — Que foi? Perguntei. — Deixa pra lá. Vem, anda logo. Nós atiramos da ponte e a levamos até a clareira. Só 20 metros, mas pareceu levar uma eternidade. Coloque ela no chão. Coloque ela no chão. Meu Deus do céu. Butch largou a parte de cima e a mulher caiu de cara, mas ele não deu atenção. Cruzou os braços e começou a esfregar as mãos nas axilas, como para se livrar de algo nojento. Comecei a ajeitar as pernas dela no chão, mas paralisei, sem conseguir acreditar no que achei que estivesse vendo. Meus dedos pareciam ter afundado nas botas como se fossem feitas de argila em vez de couro. Eu a soltei e olhei como um idiota para as marcas dos meus dedos, que foram sumindo. Meu Deus! Parece que ela é feita de massinha, sei lá. Butch, que foi? Pelo amor de Deus, que foi? As roupas delas não são roupas. Parece pintura corporal, ou camuflagem, ou alguma outra coisa assim. Ele se curvou na direção da mulher. Está escuro demais. Você trouxe uma lanterna? Não, não trouxe. O cabelo dela. Toquei nele e afastei a mão. Não era cabelo. Era uma coisa sólida, mas maleável. Não peruca. Parecia mais um entalhe. Eu não sabia o que era. Ela está morta? Perguntei. Está, né? Mas nessa hora, a mulher respirou fundo, com um chiado. Uma das pernas dela tremeu. Me ajuda a virar o corpo dela, disse Butch. Segurei uma das pernas, tentando ignorar a estranha maleabilidade. Um pensamento, Gumby, surgiu na minha cabeça como um meteoro e sumiu. Butch segurou o ombro dela e a rolamos. Mesmo no escuro, dava para ver que era jovem, bonita e branca como um fantasma. Deu para ver outra coisa também. Era o rosto de um manequim de lojas de departamento, liso e sem linhas. Os olhos estavam fechados. Suas pálpebras tinham cor. Pareciam machucadas. Isso não é um ser humano, pensei. Ela respirou de novo com um chiado. Quando expirou, a respiração pareceu entalar na garganta como se estivesse presa em ganchos. Ela não respirou outra vez. Acho que eu teria ficado onde estava, paralisado, e a deixado morrer. Foi Butch que a salvou. Ele caiu de joelhos, usou 2 dedos para puxar a mandíbula e levou a boca até a dele. Apertou o nariz da mulher e respirou. O peito subiu. Butch virou a cabeça de lado, cuspiu e respirou fundo de novo. Soprou dentro dela de novo, e o peito subiu de novo. Ele levantou a cabeça e me encarou, os olhos esbugalhados. É tipo beijar plástico, disse ele e fez de novo. Enquanto estava curvado sobre ela, os olhos da mulher se abriram. Ela olhou para mim e meus fios do cabelo curtinho do Butch. Quando Butch recuou, ela respirou com dificuldade de novo. Um som gutural. O Kit, disse Butch. É Pippen. E Nodin também. Anda logo. Corre, porra. Eu fiquei tonto e por um momento achei que fosse desmaiar. Dei um tapa na minha própria cara para desanuviar a cabeça e sair correndo até o chalé. Seja lá o que ela for, vai estar morta quando eu voltar, pensei. Eu falei, nada disso nunca saiu da minha cabeça. Isso provavelmente vai ser bom. O kit de primeiros socorros estava do lado da porta, com as nossas mochilas em cima. Eu as empurrei para o lado e o abri. Havia 2 gavetas dobráveis. 3 epípens na de cima.
Peguei duas e fechei as gavetas, prendendo o indicador no processo. Depois a unha ficou preta e caiu, mas na hora nem senti. Minha cabeça latejava. Parecia que eu estava com febre. O frasco de oxigênio Inogen com máscara acoplada e o controle estava no fundo, junto com sinalizadores, rolos de atadura, gaze, uma tala de plástico, uma tornozeleira, vários tubos de pomadas. Também havia uma penlight. Peguei isso também e voltei correndo pelo caminho com as luzes balançando na minha frente. Butch ainda estava de joelhos. A mulher ainda ofegava de forma intermitente, tentando respirar. Os olhos dela continuavam abertos. Quando fiquei de joelhos ao lado de Butch, ela parou de respirar de novo. Ele se curvou, colocou a boca sobre a dela e soprou o ar dentro. Levantou a cabeça e disse: Coxa, coxa. Eu sei, eu fiz o curso. Então vai. Ele respirou de novo e se abaixou para ela outra vez. Tirei a tampa da EPI, encostei na coxa da mulher, que parecia uma calça de veludo, mas não era. Era a coxa mesmo. E prestei atenção no clique. Contei até 10. No 5, ela deu um sacolejo. Segura, Lair, segura. Estou segurando. Você acha que eu devia usar a outra? Espera, ela está respirando de novo. Seja lá o que ela for. Meu Deus, o gosto dela é tão estranho. Tipo uma daquelas capas transparentes que cobrem os móveis. Trouxe o oxigênio. Aqui. Dei a máscara e o frasco para ele. Butch segurou a máscara sobre a boca e o nariz dela. Apertei o botão do controle e vi a luz verde. Fluxo alto? Sim, manda ver. Vi uma gota de suor da testa dele bater na máscara de plástico e descer pela lateral como uma lágrima. Empurrei o botãozinho todo até fluxo alto. O oxigênio começou a chiar. No alto, o oxigênio não duraria mais do que 5 minutos. E apesar de haver mais de um de quase tudo no kit, havia um motivo para ser tão pesado. Aquele era o único Inogen. A gente se entreolhou por cima dela. Isso não é um ser humano, falei. Não sei o que é. Talvez algum ciborgue super secreto, mas não é humano. Não é ciborgue. Ele apontou com o polegar para o céu. Quando o oxigênio acabou, Butch retirou a máscara e ela, a gente pode muito bem chamá-la assim, continuou respirando sozinha. O chiado diminuiu. Virei a lanterna em direção ao rosto e ela fechou os olhos por causa da luz. Olha, falei. Olha o rosto dela, Butch. Ele olhou. Depois olhou para mim. Está diferente. Está mais humana agora. É isso que você quer dizer. E olha as roupas. Também parecem melhores. Mas, caramba, mais realistas. O que a gente faz com ela? Apaguei a lanterna. Os olhos dela se abriram. Perguntei. Está me ouvindo? Ela assentiu. Quem é você? Ela fechou os olhos. Sacudi o ombro dela e meus dedos não afundaram mais. O que você é? Nada. Eu olhei para Butch. Vamos levá-la para o chalé, disse ele. Eu a carrego. Fica com a outra EpiPen pronta caso ela comece a sufocar e ofegar de novo. Butch a pegou nos braços. Eu o ajudei a se levantar, mas ele a carregou com facilidade depois que ficou de pé. O cabelo escuro ficou pendurado, e quando a brisa soprou, esvoaçou como um cabelo normal. O amontoado havia sumido. Eu tinha deixado a porta do chalé aberta. Ele a levou para dentro, a colocou no sofá e se curvou com as mãos nos joelhos para recuperar o fôlego. Eu quero a minha câmera. Está na minha mochila. Você pode pegar? Eu a encontrei enrolada em umas camisetas e a entreguei para Butch. A mulher, agora ela quase se parecia com uma mulher, estava olhando para ele. Os olhos eram de um azul desbotado, como os joelhos de uma calça jeans velha. Dá um sorriso, disse Butch. Ela não sorriu. Ele tirou a foto mesmo assim. Qual é o seu nome? Perguntei. Ela não respondeu. Butch tirou outra foto. Eu me inclinei para a frente e encostei a mão no pescoço dela. Achei que se afastaria, mas ela não fez nada. Parecia pele, a não ser que você olhasse com atenção, mas não dava sensação de pele. Deixei a mão lá por uns 20 segundos e afastei.
Ela não tem pulsação. Não? Butch não pareceu surpreso. E eu não me senti surpreso. Estávamos em choque, com o nosso equipamento de processamento sobrecarregado. Butch tentou enfiar a mão no bolso frontal direito da calça de veludo dela, mas não conseguiu. Não é um bolso de verdade, disse ele. Nada é. Parece uma fantasia. Acho que ela é uma fantasia. O que a gente faz com ela, Butch? Eu não tenho a menor ideia. Chama a polícia? Ele ergueu as mãos e as baixou. Um gesto de indecisão atípico de Butch. O telefone mais próximo é da loja Brownie. Fica a quilômetros daqui. E o Brownie fecha às 7. Eu teria que carregá-la pela ponte até o jipe. Eu revezaria com você. Falei com firmeza. Mas fiquei pensando em como meus dedos haviam afundado no que pareciam botas e não eram. Tínhamos que testar a ponte de novo, disse ele. Quanto a transportá-la? Ela está estável agora, mas... O que foi? Por que você está sorrindo? Eu indiquei a mulher, o que parecia ser uma mulher, no sofá. Ela não tem pulsação, Butch. Está clinicamente morta. Não dá para ficar mais estável do que isso. Mas ela está respirando e... Ele olhou para ter certeza. E está nos olhando. Escuta, Laird. Você está preparado para aparecer na primeira página de todos os jornais e ser o personagem principal das notícias de todos os canais de televisão, não só do Maine nem dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Porque se a gente leva ela para fora daqui, vai ser isso. Ela é alienígena. Veio da porra do espaço sideral. E não com desejo por mulheres terráqueas. A não ser que seja lésbica, falei. Aí é possível que ela tenha desejo por mulheres terráqueas. Começamos a rir, como acontece quando se está tentando não enlouquecer. Ela continuava nos olhando, sem sorrir, sem franzir a testa, sem nenhum tipo de expressão. Uma mulher que não era uma mulher, que não tinha pulsação, mas estava respirando, que usava peças de roupas que não eram roupas, mas se pareciam cada vez mais com roupas. Eu achava que se Butch tentasse enfiar a mão no bolso dela naquele momento, a mão entraria. Ele talvez até encontrasse umas moedas ou um pacotinho de pastilhas pela metade, porque ela foi parar na ponte. O que você acha que aconteceu? Não sei. Acho que... Nunca ouvi o que ele achava. Nessa hora, uma luz inundou a janela virada para o leste da sala principal do chalé. Pensamentos surgiram na minha cabeça, derrubando uns aos outros como dominós. O primeiro foi que o tempo havia passado, eu não sabia como, e o sol já estava nascendo. O segundo foi que o nascer do sol nunca era forte assim no nosso chalé, porque havia árvores demais daquele lado. O terceiro foi que alguma organização do governo tinha ido buscar a mulher, e aquelas eram as luzes do resgate. O quarto foi que alguém tinha ido buscá-la, sim, mas não era o governo. A luz ficou ainda mais forte. Butch apertou os olhos e levantou a mão para protegê-los. Fiz o mesmo. Eu me perguntei se estávamos recebendo uma dose alta de radioatividade. Pouco antes de a sala ficar tão iluminada que a minha visão ficou branca, olhei para a mulher no sofá. Lembra quando falei que, como o velho Rainy Lacaze, aquelas imagens nunca sumiriam da minha memória? Tem uma exceção. Não consigo lembrar o que vi quando olhei para ela naquele brilho todo. Ou talvez tenha bloqueado a memória. Seja como for, acho que não estava olhando para ela. Acho que estava olhando dentro dela. Quanto ao que eu vi, consigo me lembrar de ter pensado só em uma palavra. Gânglios. Cobri os olhos. Não adiantou. A luz brilhou através das minhas mãos e pelas minhas pálpebras fechadas. Não havia calor, mas queimaria o meu cérebro até virar cinzas mesmo assim. Ouvi Butch gritar. Foi nessa hora que perdi a consciência e fiquei feliz de apagar. Quando voltei a mim, o brilho horrível havia sumido. A mulher também. No sofá onde ela estava antes havia um jovem. Devia ter uns 30 anos, talvez mais jovem, com cabelo louro penteado, reto como uma régua. Usava uma calça caque e um colete acolchoado. Havia uma bolsinha pendurada na lateral do seu corpo por uma alça atravessada no peito.
Meu primeiro pensamento foi que ele era um caçador de fora do estado, um estrangeiro com munição na bolsa e um rifle com mira telescópica por perto. O segundo foi, acho que não. Tínhamos umas 6 lanternas à pilha e ele havia ligado todas. Emitiam bastante luz, mas nada como aquele brilho extraterrestre, literalmente, que tinha invadido nosso chalé mais cedo. O quão mais cedo era algo que eu não sabia dizer. Eu nem sabia se ainda era a mesma noite. Olhei para o meu relógio, mas estava parado. Butch se sentou, olhou em volta, me viu o recém-chegado. Fez uma pergunta que foi ao mesmo tempo insana e, considerando as circunstâncias, completamente lógica. Você é ela? Não, disse o jovem. Aquela se foi. Tentei ficar de pé e consegui. Não me senti como se estivesse de ressaca, nem atordoado. Na verdade, revigorado. E, embora já tivesse visto mais de 10 filmes sobre invasores malignos do espaço, não tinha a sensação de que aquele jovem queria nos fazer mal. Também não acreditava que fosse um jovem, assim como a mulher da ponte não era uma mulher. Havia uma jarra de água e 3 latas de cerveja que haviam sobrado no nosso cooler. Pensei e peguei uma cerveja. Me dá uma, disse Butch. Joguei para ele, que a pegou com uma das mãos. E o senhor? Perguntei. Por que não? Dei a última lata para ele. Nosso visitante parecia normal, como qualquer jovem em viagem de caça com os amigos ou o pai. Mas tomei cuidado para não tocar nos dedos dele mesmo assim. Posso escrever o que aconteceu. Mas quanto ao que senti, é bem mais complicado. A única coisa que posso fazer é reiterar que não me senti ameaçado, e Butch disse o mesmo. Claro que estávamos em choque. Você não é humano, é? Perguntou Butch. O jovem abriu a cerveja. Não, mas está em melhor condição do que ela estava. Aquela estava muito ferida. Vocês salvaram a vida dela. Acho que foi o que vocês chamam de sorte. Poderiam ter injetado algo que a teria matado. Mas EpiPen funcionou, falei. É assim que vocês chamam? Epi. EpiPen? É a abreviação de epinefrina. Então acho que foi uma alergia que acabou com ela. Pode ter sido uma ferroada de abelha, disse Butch e deu de ombros. Você sabe o que são abelhas? Sei. Você também deu a ela a sua respiração. Isso foi o que a salvou de verdade. Respiração é vida. Mais do que vida. Eu fiz o que nos ensinaram. Laird teria feito o mesmo. Gosto de pensar que isso era verdade. O jovem tomou um gole de cerveja. Posso levar a lata quando for embora? Butch se sentou no braço de uma das poltronas velhas. Bom, meu velho, você vai me roubar os 10 centavos do depósito, mas considerando as circunstâncias, claro. Só porque você é de outro planeta. Sabe como é, né? Nosso visitante sorriu como as pessoas sorriem quando percebem que é uma piada, mas não entendem a graça. Ele não tinha sotaque, nada carregado na fala, mas tive a sensação clara de ouvir um homem que estava falando uma língua adquirida. Ele abriu a bolsa. Não havia zíper. Ele só passou o dedo pelo comprimento e ela abriu. Ele enfiou a lata de Bud lá dentro. A maioria das pessoas não teria feito o que vocês fizeram. A maioria teria fugido. Bud deu de ombros. Instinto. E um pouco de treinamento, acho. Laird e eu somos dos bombeiros voluntários. Sabe o que é isso? Vocês impedem a combustão antes que ela se espalhe. Acho que é um jeito de expressar a ideia. O jovem enfiou a mão na bolsa e tirou um objeto que parecia um estojo de óculos. Era cinza com uma forma prateada senoide entalhada na tampa. Ele a segurou no colo e repetiu. A maioria das pessoas não teria feito o que vocês fizeram. Temos uma dívida com vocês. Porila. Eu conhecia aquele nome. E apesar de jovem ter pronunciado Iela, eu sabia a grafia correta. E consegui ver nos seus olhos que ele sabia que eu sabia. Isso é de As Crônicas Marcianas. Mas o senhor não é de Marte, é? Ele sorriu. Não mesmo. Nem estamos aqui por desejarmos as mulheres terráqueas. Butch colocou a cerveja de lado com cuidado.
como se uma batida forte pudesse estilhaçar a lata. Você está lendo a nossa mente. Às vezes, nem sempre, é assim. Com um dedo, ele fez a forma da onda no estojo cinza. Pensamentos não importam para nós. Eles vêm, passam, são substituídos por outros, efêmeros. Estamos mais interessados no motor que os move. Para criaturas inteligentes, isso é central, poderoso, significativo? Não sei a palavra correta. Talvez vocês não tenham. Fundamental? Falei. Ele assentiu, sorriu e tomou um gole de cerveja. Isso, fundamental. Ótimo. De onde você vem? Perguntou Butch. Não importa. Por quê? Perguntei. Por que você vem? Essa é uma pergunta interessante. E como vocês salvaram Ila? Vou responder. Nós coletamos. Coletam o quê? Perguntei e pensei em histórias que havia lido e visto na televisão sobre alienígenas que sequestravam pessoas e enfiavam sondas no cu delas. Pessoas? Não. Outras coisas. Itens. Mas não assim. Ele enfiou a mão na bolsa e mostrou a lata de cerveja vazia. Isto é especial para mim e não significa nada. Tem uma boa palavra para isso, talvez em francês. Um venir? Souvenir, falei. Isso. É o meu souvenir desta noite incrível. Vamos a bazares de garagem. Você está brincando. São chamados de jeito diferentes em lugares diferentes. Na Itália, vendita in cantiere. Em samoano, fano a fato. Pegamos alguns desses itens para lembrar, outros para estudar. Temos o filme da morte do seu Kennedy por um tiro. Temos uma foto autografada da Judy. Espera. Butch estava com uma careta. Você está falando da juíza Judy? Sim, Judy. Temos uma foto de Emmett Till, um jovem cujo rosto sumiu. Do Mickey Mouse e o seu clube. Temos um motor a jato. Isso veio de um repositório de objetos descartados. Eles são catadores de lixo, pensei. Não são muito diferentes de Rainy Lacasse. Pegamos esses itens para lembrar do seu mundo, que vai acabar em breve. Fazemos o mesmo em outros, mas não são muitos. O universo é frio. Vida inteligente é algo raro. Eu não ligava para o quanto era raro. Em quanto tempo o nosso vai acabar? Você sabe ou só está supondo? E antes que ele pudesse responder, acrescentei. Você não tem como saber, não com certeza. Pode ser o que vocês chamam de um século se tiverem, como dizem, sorte. E isso é só um piscar de olhos na passagem do tempo. Eu não acredito nisso, disse Butch. Temos os nossos problemas, mas não somos suicidas. Mas aí, talvez pensando nos monges budistas do Vietnã que atearam fogo neles mesmos algum tempo antes. Não a maioria. É inevitável, disse o jovem. Ele parecia lamentar. Talvez estivesse pensando na Mona Lisa ou nas pirâmides. Ou talvez só que não haveria mais latas de cerveja nem fotos autografadas da Judy. Quando a inteligência ultrapassa a estabilidade emocional, é só questão de tempo. Ele apontou para o canto do chalé. Vocês são crianças brincando com armas. Ele se levantou. Tenho que ir. Isto é para vocês. Um presente. Nosso jeito de agradecer por salvarem Ila. Ele ofereceu o estojo cinza. Butch o pegou e examinou. Não tem como abrir. Peguei o estojo. Ele tinha razão. Não havia dobradiça nem fecho. Respirem na onda, disse o jovem. Não agora, depois que eu for embora. Damos a vocês uma chave de respiração porque você deu a sua a Ila. Deu a ela parte da sua vida. Isso é para nós dois? Perguntei. Apenas Butch havia feito boca a boca na mulher, afinal. Sim. O que faz? Não existe uma palavra para o que faz, exceto o fundamental. Um jeito de usar o que vocês não estão usando, por causa... Ele se curvou para a frente, a testa franzida e olhou para a frente. Por causa do ruído na vida de vocês. Por causa dos seus pensamentos. Pensamentos não servem para nada. Pior, são perigosos.
Fiquei intrigado. Isso concede desejos? Como no conto de fadas? Ele riu e depois pareceu surpreso, como se não soubesse que era capaz de rir. Nada pode te dar algo que já não esteja lá. Isso é axiomático. Ele foi até a porta e olhou para trás. Sinto muito por vocês. Seu mundo é um sopro vivo, em um universo quase todo cheio de luzes apagadas. Ele foi embora. Esperei a luz inundar o chalé, mas não aconteceu. Exceto pelo estojo cinza que Butch segurava, todo o interlúdio poderia nunca ter ocorrido. Isso aconteceu mesmo? Apontei para o estojo. Ele abriu um sorriso. Aquele sorriso ousado que tínhamos desde quando éramos crianças e subíamos e descíamos a escadaria suicida em Castle Rock, sentindo-a tremer embaixo dos nossos tênis. Quer experimentar? Tem um ditado antigo. Cuidado com gregos trazendo presentes. Tá, mas e aí? Porra, claro que quero. Daí a sua respiração fundamental, Butch. Ele sorriu, balançou a cabeça e ofereceu o estojo. Você primeiro. E se isso te matar, prometo que cuido da Sheila e do Mark. Mark já está quase na idade de se cuidar, falei. Tudo bem. Abre-te, sésamo. Soprei com cuidado na onda. O estojo se abriu. Estava vazio. Mas quando inspirei, senti um aroma suave de hortelã. Acho que foi isso. O estojo fechou sozinho. Não havia linha no ponto em que a tampa encontrava a base, nem onde dobrar. Parecia totalmente maciça. Nada? Perguntou Butch. Nada. Tenta você. Ofereci o estojo para ele. Ele o pegou e respirou na onda. A tampa se abriu. Ele se curvou, deu uma cheirada tímida e respirou fundo. O estojo se fechou. Galtéria? Pensei em hortelã, mas acho que dá no mesmo. E não teve nada de grego trazendo presentes, disse ele. Não foi nenhum tipo de golpe, né? Sabe como é? Uma garota e um cara fingindo ser... Tipo um truque, sabe? Ele parou. Não, né? Não. Ele apoiou o estojo cinza na mesinha ao lado do bloco de desenho. O que você vai contar para Sheila? Nada, acho. Eu preferiria que a minha esposa não achasse que eu fiquei maluco. Ele riu. Boa sorte. Ela consegue te ler como se você fosse um livro. É claro que ele tinha razão. E quando Sheila insistiu, e insistiu mesmo, eu disse que não tínhamos nos perdido, que passamos um aperto no bosque. Um caçador havia disparado no que achou que era um cervo e a bala passou entre nós. Falei que não tínhamos chegado a ver quem era. E quando ela perguntou ao Butch, ele confirmou. Ele disse que devia ter sido algum caçador de fora. Butch havia visto alguns. Essa parte era verdade. Butch bocejou. Vou para a cama. Você consegue dormir? Mas também bocejei. Que horas são, aliás? Butch olhou para o relógio e balançou a cabeça. Parou. O seu. E bocejei de novo. É de corda. Deveria estar funcionando, mas não está. O que a gente inspirou? Acho que era algum tipo de sedativo. E se era venenoso? Aí a gente vai morrer, falei. Eu vou para a cama. Foi o que fizemos. Sonhei com fogo. Estava claro quando acordei. Butch estava na parte da cozinha do salão principal. O bule de café estava no fogão, bufando. Ele perguntou como eu estava me sentindo. Bem, falei. Você? Belo como tinta. Seja lá o que signifique. Café? Sim. Aí a gente devia ir ver se a ponte ainda está lá. Se estiver, vamos embora. Voltamos antes do planejado. A gente faz isso às vezes mesmo, disse ele. E então serviu o café, preto, intenso e forte. Bem o que precisávamos depois de um encontro com criaturas de outro mundo. Na luz do dia, tudo deveria parecer alucinação, mas não parecia. Não para mim. E quando perguntei ao Butch, ele disse o mesmo. O pão de forma tinha acabado, mas havia umas tortinhas de frutas.
Imaginei Sheila balançando a cabeça e dizendo que só homens no bosque comeriam tortas de fruta roxas no café da manhã. Delícia, disse Butch mastigando. Sim, excelente. Você teve algum sonho por causa daquela coisa que a gente respirou, Butch? Não. Ele refletiu. Pelo menos não que eu lembre. Mas olha isso. Ele pegou o bloco e mostrou os desenhos que havia feito naquelas noites. Os rabiscos e caricaturas de sempre. Inclusive um de mim com um sorriso enorme na minha cabeça de balão, virando panquecas em uma frigideira. Perto do final, parou e virou o bloco para mim. Era o nosso jovem visitante da noite anterior. Cabelo louro, colete, calça caque, a bolsa. Não era caricatura. Era aquele homem, podemos muito bem chamá-lo assim, igualzinho. Com uma exceção. Butch havia enchido os olhos dele com estrelas. Puta merda! Está incrível! Há quanto tempo você está acordado? Perguntei. Cerca de 1 hora. Fiz isso em 20 minutos. Simplesmente sabia o que fazer. Como se já estivesse ali. Não mudei uma única linha. Loucura, né? Loucura, concordei. Pensei em contar para ele que eu havia sonhado com um celeiro em chamas. Foi um sonho inacreditavelmente vívido. Antes, eu tentara diversas formas de começar uma história sobre uma tempestade bizarra com a qual vinha brincando havia muito tempo. Anos, na verdade. A ideia surgiu quando eu tinha a idade que o meu filho tinha naquele momento. Eu tentava um personagem, depois outro. Depois uma vista geral da cidade onde queria que a história se passasse. Uma vez, até tentei começar com um boletim meteorológico. Nada dava certo. Eu me sentia como se estivesse tentando abrir um cofre depois de ter esquecido a combinação. Mas aí, naquela manhã, por cortesia do meu sonho, vi um raio acertando um celeiro. Vi o catavento, um galo, ficar vermelho de calor quando os dedos de fogo se espalharam pelo telhado. Pensei em tudo o que viria depois. Não, eu soube. Peguei aquilo que parecia um estojo de óculos onde tínhamos deixado na noite anterior e joguei de uma mão para a outra. Foi isso, falei e joguei para Butch. Ele a pegou e disse: Claro, o que mais poderia ter sido? Tudo isso foi há mais de 40 anos, mas o passar do tempo nunca me fez acreditar que a minha lembrança daquela noite seja falha. A dúvida nunca surgiu e as imagens nunca sumiram da minha memória. Butch também lembrava tão bem quanto eu. Ila, a luz, o desmaio, o jovem, o estojo de óculos. O estojo, até onde eu sei, ainda está no chalé. Fomos lá em alguns outros meses de novembro antes de Butch ir para o oeste. E cada um se revezou soprando na onda entalhada. Mas o estojo nunca mais se abriu para nós. E não vai se abrir para mais ninguém, tenho certeza. A não ser que alguém tenha roubado. E por que alguém faria isso? Ainda está na prateleira acima da lareira, onde Butch o colocou da última vez que fomos lá. A última coisa que Butch me disse quando saímos do chalé naquele dia foi que não queria mais desenhar no bloco, pelo menos por um tempo. Eu quero pintar, falou. Estou com 1000 ideias. Eu só tinha uma. O celeiro em chamas que se tornou a primeira cena de A Tempestade de Raios. Mas tinha certeza de que outras viriam depois. A porta estava aberta. Eu só precisava passar. Às vezes, sou assombrado pela ideia de ser uma fraude. Antes de morrer, Butch disse a mesma coisa em várias entrevistas. Isso é surpreendente? Acho que não. Éramos uma coisa quando entramos no bosque no outono de 1978 e éramos outra depois. Nos tornamos o que nos tornamos. Acho que a pergunta tem a ver com talento. Estava em nós, ou foi algo dado como uma caixa de bombons, porque salvamos a vida de Ila. Podíamos sentir orgulho do que alcançamos, tipo por termos andado com os próprios pés. Ou éramos só dois impostores, levando crédito pelo que nunca teríamos feito se não fosse aquela noite. Que porra é talento, aliás? Eu me faço essa pergunta às vezes quando estou me barbeando, ou na época em que divulgava os meus livros.
Enquanto eu esperava para aparecer na televisão e vender minha mais nova dose de faz de conta, ou quando estou molhando os lírios de um dia da minha falecida esposa, principalmente nessa hora. O que é talento de verdade? Porque eu seria escolhido quando tantos outros se esforçam tanto e dariam qualquer coisa para sê-lo. Por que há tão poucos no topo da pirâmide? Talento, em teoria, é uma boa resposta. Mas de onde vem e como cresce? Por que cresce? Bem, digo a mim mesmo. Nós chamamos de dom e dizemos que temos uma dádiva. Mas dons nunca são realmente conquistados e são apenas dados. Talento é a graça tornada visível. O jovem disse: nada pode te dar algo que já não esteja aí. Isso é axiomático. Eu me agarro a isso. Claro, ele também disse que sentia muito por nós. 3. A história do meu pai acabava aí. Talvez ele tenha perdido o interesse na versão fantasiosa daquela viagem de caça em 1978. Mas não acho que tenha sido isso. As últimas linhas me pareceram um clímax. Peguei uma prova de A Tempestade de Raios na prateleira acima da escrivaninha. Talvez a mesma que eu tinha olhado depois da morte da minha mãe. Um raio irregular atingiu o celeiro. Acertou com um estrondo seco, como o ruído de uma arma abafado por um cobertor. Jack quase não teve tempo de registrar antes que o trovão berrasse em seguida. Ele viu o catavento, um galo de ferro, ficar vermelho de calor e começar a girar freneticamente enquanto balançava, e rios de fogo se espalhavam pelo telhado do celeiro. Não batia exatamente com a cópia de um documento manuscrito, mas era bem próximo. E melhor, pensei. O que não quer dizer nada, falei a mim mesmo. Ele se agarrou àquelas linhas, àquela imagem, porque era boa, ou boa o bastante. É só isso. Pensei na ligação da minha mãe naquele dia em novembro de 1978. Isso foi muitos anos atrás, mas eu tinha certeza da primeira coisa que ela disse. Aconteceu alguma coisa com seu pai quando eles estavam na viagem de caça e com Butch. Ela disse que não queria que eu fosse para casa imediatamente, porque os dois estavam bem, mas naquele fim de semana, sim. Eles alegavam ter se perdido, apesar de os dois conhecerem o 30 milhas bem demais para isso acontecer. Com a palma da minha mão, murmurei. Foi o que ela disse. Mas voltei ao manuscrito do meu pai. Eu disse, passamos um aperto no bosque. Um caçador havia disparado no que achou que era um cervo e a bala passou entre nós. Qual versão era verdade? De acordo com o manuscrito, nenhuma das duas. Acho que foi nessa hora que comecei a acreditar na história do meu pai. Ou, não, não é bem isso, porque ainda era fantástica demais. Mas foi aí que a porta para a crença se abriu. Será que o meu pai contou a ela o que achava que era a história real? Era possível? Eu pensei que sim. Casamento é honestidade. Também é um repositório de segredos compartilhados. Ele só tinha preenchido metade do caderno. O restante das páginas estava em branco. Eu o peguei com a intenção de colocar de volta na gaveta de baixo. E uma folha de papel que estava entre a última página e a capa caiu. Eu a segurei e vi que era um recibo do município de Harlow, feito para a LD Transportes. Uma empresa que eu achava que estava acabada havia pelo menos 50 anos, e talvez até mais. A LD tinha pagado impostos de propriedade de 2010 a 2050, no valor atual de 2010, por uma área de terra no limite do Riacho Gilase e a área municipal da TR-90. O pagamento foi efetuado de uma só vez. Eu me sentei na cadeira do meu pai e fiquei olhando para o valor pago. Acho que soltei um puta que pariu. Pagar adiantado em valores de 2010 devia ser um negócio incrível. Mas pagar 40 anos adiantado em uma cidade em que a maioria das pessoas estava com impostos atrasados era inédito. De acordo com aquele documento, a LD Transportes, Laird Carmody e Dave Laverdier, em outras palavras, gastara $110.000. Claro que já podiam pagar isso tudo na época, mas por quê? Só uma resposta parecia adequada.
Eles queriam proteger o chalezinho de caça deles do desenvolvimento da região. Por quê? Por que aquele estojo de óculos de outro mundo ainda estava lá? Era improvável. Meu palpite era que invasores já tinham tirado tudo de valor do chalé havia muito tempo. O que parecia provável, e agora era um pouco mais fácil de acreditar, era que meu pai e o amigo haviam decidido preservar o local onde os dois tinham encontrado seres de outro mundo. Decidi ir lá. A rede de estradas do bosque que meu pai e o tio Butch pegavam para chegar ao Riacho de Laze não existia mais. Há um condomínio e um parque de trailers lá agora, ambos chamados Hemlock Run. A TR-90 também já não existe. Hoje é o município de Pritchard, batizado em homenagem ao herói da região que morreu no Vietnã. Ainda é o Bosque de 30 milhas nos mapas e no GPS. Mas agora tem apenas uns 16 quilômetros de floresta, no máximo. Talvez 5. A Ponte Bamba não existe mais, mas tem outra, estreita e firme, um pouco mais abaixo do riacho. Sua raison d'être é a Igreja Batista da Graça de Jesus, que fica na margem do riacho do lado de Pritchard. Atravessei-a de carro e parei no estacionamento da igreja, embora naquele dia o Gilasse estivesse tão baixo que eu quase poderia ter ido a pé se estivesse de botas. Segui o riacho acima e encontrei os cotocos quebrados da velha ponte no meio do mato, entre os juncos. Virei-me e vi a trilha até o chalé, coberta de folhas e arbustos. Estava marcada por uma placa que dizia proibido caçar, proibido entrar por ordem da guarda florestal. Fui, com cuidado, com medo da era venenosa, andando pelos arbustos. 400 metros, o meu pai havia escrito, e eu sabia das minhas idas até lá. Poucas, eu não tinha interesse em atirar em criaturas que não tinham como atirar de volta, que era isso mesmo. Cheguei a um portão trancado do qual não me lembrava. Havia outra placa ali, que mostrava um sapo acima das palavras pula, 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 fora da minha propriedade. Uma das chaves do meu pai abria a porta. Fiz uma curva e lá estava o chalé. Ninguém havia cuidado da manutenção. O telhado não tinha afundado pelos anos de nevascas, talvez porque ficasse meio protegido pelos galhos entrelaçados de pinheiros e abetos antigos, mas estava torto e não duraria muito. As laterais de tábuas, antes pintadas de marrom, tinham uma coordenada desbotada. As janelas estavam cobertas de sujeira e pólen. O local era a imagem do abandono, mas não parecia ter sofrido vandalismo, o que achei um milagre. Versos de um poema antigo, provavelmente lido no ensino médio, vieram à minha cabeça. Faz-lhe a volta 3 círculos no piso e cerra os olhos com temor sagrado. Encontrei a chave certa no chaveiro do meu pai e entrei em meio a mofo, poeira e calor. Também em meio ao barulho dos moradores atuais, ratos ou esquilos. Provavelmente ambos. Um baralho bicycle estava espalhado pela mesa de jantar e no chão, jogado pelos sopros de vento que entravam pela chaminé. Houve uma época em que meu pai e o amigo dele jogavam cribbage com aquelas mesmas cartas. Um leque de cinzas se espalhavam na frente da lareira, mas não havia pichação nem latas ou garrafas vazias. Um círculo foi feito em volta deste lugar, pensei. Falei para mim mesmo. Repreendi a mim mesmo. Disse que estava sendo ridículo, mas talvez não estivesse. Hemlock Run, as duas partes, ficavam tão perto. Claro que garotos teriam explorado aquela área do bosque. E claro que pula, pula, pula fora da minha propriedade não impediria ninguém de entrar. Mas parecia que havia, sim, impedido. Olhei para o sofá. Se me sentasse nele, a poeira subiria em uma nuvem e camundongos talvez saíssem correndo de dentro. Mas eu conseguia imaginar um jovem de cabelo louro sentado ali. Um estranho que meu tio Butch havia desenhado com estrelas no lugar de olhos. Era mais fácil acreditar que isso tinha acontecido, agora que eu estava ali, em um chalé que o meu pai e o tio Butch pagaram para deixar protegido, ainda que não cuidado, até metade do século. Bem mais fácil. É possível que algum deles tivesse ido lá de novo para pegar um estojo que parecia que guardava óculos? Não, Butch.
Ao menos não depois que foi para a costa oeste. Mas acho que meu pai também não tinha voltado. Nenhum dos dois queria mais saber daquele lugar. E apesar de eu ser herdeiro do meu pai, me sentia um invasor. Atravessei a sala e olhei para a prateleira acima da lareira, não esperando encontrar nada. Mas o estojo cinza estava lá, coberto por uma camada de poeira. Estendi a mão para pegá-lo e fiz uma careta quando o agarrei, como se estivesse com medo que me desse um choque. Não deu. Limpei a poeira e vi a onda. Dourado intenso gravado no que poderia ter sido camurça cinza. Só que não parecia camurça ao tato. E não parecia metal. Não havia fenda no estojo. Era perfeitamente liso. Estava me esperando, pensei. Era tudo verdade, cada palavra. E agora isto é parte da minha herança. Naquela hora, acreditei na história do meu pai? Quase. Ele tinha deixado o estojo para mim? Essa resposta é mais difícil. Eu não podia perguntar aos dois filhos da mãe talentosos que haviam ido lá caçar em novembro de 1978, porque ambos estavam mortos. Ambos tinham deixado a própria marca no mundo, quadros, histórias, ido embora. O jovem que não era um jovem disse que o presente era para eles, porque meu pai havia injetado a não-mulher com EpiPen e o tio Butch havia dado a ela a sua, e aqui eu cito literalmente, respiração fundamental. Mas ele não disse que era só para os dois, disse. E se a respiração do meu pai tivesse aberto o estojo? Será que a minha não faria igual? Mesmo sangue, mesmo DNA? O abre-te sésamo funcionaria para mim? Eu ousaria tentar. O que eu contei sobre mim? Vamos ver. Você sabe que fui superintendente escolar do condado de Castle por muitos anos, antes de me aposentar e me tornar secretário do meu pai. Sem contar o cara que trocava o lençol se ele se molhava à noite. Você sabe que fui casado e que minha esposa me deixou. Sabe que no dia em que estive em um chalé velho, olhando para um estojo cinza de outro mundo, eu estava sozinho. Pais mortos, esposa longe, sem filhos. Isso é o que você sabe. Mas tem um universo de coisas que você não sabe. Acho que isso é verdade sobre todos os homens e mulheres do mundo. Não vou te contar muito, não só porque demoraria, mas porque você morreria de tédio. Se eu contasse que bebia demais depois que Susan me deixou, você se importaria? Que tive um breve romance com pornografia da internet? Que eu pensava em suicídio, mas nunca muito a sério? Vou contar duas coisas. Apesar de as duas coisas me constrangerem quase, mas não tanto assim, ao ponto de me dar vergonha. São coisas tristes. As fantasias de homens e mulheres de certa idade são sempre tristes, eu acho, porque vão contra os futuros sem sal que temos pela frente. Tenho certo talento para a escrita, como espero que este relato demonstre, e sonhei em escrever um grande romance, um marcante. Amava meu pai e ainda o amo, mas viver na sombra dele se tornou cansativo. Eu fantasiava com os críticos dizendo: a profundidade do romance de Mark Carmody faz o trabalho do pai dele parecer fraco. O pupilo definitivamente superou o mestre. Não quero sentir isso, e em geral não sinto, mas parte de mim sente e sempre será assim. Essa parte de mim é o morador das cavernas, que abre muitos sorrisinhos de boca apertada, mas nunca sorri de verdade. Sei tocar piano, mas não muito bem. Sou chamado para acompanhar os hinos na igreja Congo apenas se a senhora Stanhope estiver fora da cidade ou doente. Bato nas teclas com muita força. Minha capacidade de ler partituras é de nível de terceiro ano. Sou bom só nas 3 ou 4 peças que decorei, e as pessoas se cansam de ouvir essas. Fantasio em escrever aquele grande romance, mas esse não é o sonho mais grandioso que tenho. Será que conto qual é? Depois de chegar tão longe, por que não? Estou em uma casa noturna e todos os meus amigos estão lá. Meu pai também. A banda saiu do palco e eu pergunto se posso tocar uma canção no piano. O líder da banda diz que sim, claro. Meu pai resmunga. Meu Deus, Mark, Bring It On Home to Me de novo não. Respondo,
com apropriada modéstia. Não, eu aprendi uma nova. E começo a tocar o clássico de Albert Emmons, Boogie Woogie Stomp. Meus dedos voam. As conversas param. Todos me olham, impressionados, admirados. O baterista volta ao assento e acompanha a batida. O saxofonista começa a tocar um sax alto, como de tequila. A plateia começa a aplaudir junto. Alguns até dançam. E quando termino, me levantando para o glissando final com a mão direita no melhor estilo de Jerry Lee Lewis, eles se levantam e gritam pedindo mais. Você não pode me ver, mas estou corando enquanto escrevo isto. Não apenas porque é minha fantasia mais querida, mas porque é muito comum. No mundo todo, agora mesmo, mulheres estão tocando guitarra no ar como John Jett e homens estão fingindo conduzir a quinta de Beethoven nas suas salas. São fantasias comuns dos que dariam qualquer coisa para serem escolhidos, mas não são. Naquele chalé empoeirado e quase desmoronando, onde dois homens uma vez se encontraram com um ser de outro mundo, eu pensei que adoraria tocar Boogie Woogie Stomp com Albert Emmons apenas uma vez. Uma vez seria suficiente, disse a mim mesmo, sabendo que não seria. Nunca é. Soprei a onda. Uma linha apareceu no meio do estojo. Ficou lá por um momento e desapareceu. Fiquei parado por um tempo, segurando o estojo e o coloquei de volta na prateleira. Lembrei do jovem dizendo, nada pode dar o que já não está lá. Tudo bem, falei e ri um pouco. Não estava tudo bem, magoou, mas entendi que a mágoa passaria. Eu voltaria para a minha vida e a mágoa passaria. Eu tinha as questões do meu pai famoso para resolver. Isso me manteria ocupado. Eu teria muito dinheiro. Talvez fosse para Aruba. Tudo bem querer o que não se pode ter. A gente aprende a viver com isso. Digo isso a mim mesmo e quase sempre acredito. Fim do conto.